Chegou o momento tão esperado, o momento que nos encontramos para compartilharmos a palavra do Senhor. Mais uma semana se inicia. Ah, como é bom saber que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Elas se renovam a cada manhã e hoje não é diferente. Que bom ter você comigo aí neste momento. Espero que você esteja bem com Jesus. Eu estava meditando a respeito da maneira de enfrentarmos sempre as adversidades, como temos conversado nas nossas devocionais, e é muito claro, desde Gênesis a Apocalipse, ou seja, toda a Bíblia Sagrada, que a maneira mais prática da gente enfrentar as adversidades da vida é tendo conhecimento de Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, automaticamente nós temos visão do seu propósito. Tendo visão do seu propósito, nós sabemos o resultado. E sabendo o resultado, ainda que não saibamos como isso se dará no decorrer da história, mas sabendo o fim, o meio é passado ou atravessado ou suportado de maneira mais tranquila. E o Senhor, ele é incompreensível na sua plenitude, porque o nosso Deus, ele é infinito. Nós não podemos conhecer a Deus plenamente, porque ele é perfeito e nós somos imperfeitos. Outra coisa importante é que esse Deus que é perfeito e infinito, ele se revelou a nós pela Bíblia Sagrada, pelas Sagradas Escrituras. E aquilo que ele quis que nós conhecêssemos dele, ou seja, o suficiente para vivermos aqui na terra e para vivermos a eternidade ao lado dele, ele revelou na Bíblia Sagrada. E o que ele revelou? Ele revelou que tudo está planejado desde a eternidade. Até mesmo o grande julgamento, o dia, a hora, os eleitos do Senhor, todos já estão programados dentro deste propósito maior, quando e em que ele, Deus, é glorificado ao manifestar, ao revelar a sua graça salvadora a todo aquele que crê em Jesus. E essa graça ela é elevada à medida em que não há mérito naqueles que são salvos, apenas creem em Jesus, aceitam a Jesus como mediador único, como Senhor e também como Salvador da sua alma. Assim, nesta vida, mesmo ele não tendo mérito nenhum, ele recebe a salvação, a graça de Deus. Por isso, ela é exaltada, glorificada. Então, sabendo que existe um propósito estabelecido, pré-estabelecido, um pacote já completo que acontecerá segundo o propósito de Deus, e Jó sabia muito bem disso no final do seu sofrimento, quando ele disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Lá no capítulo 42, versículo 2 de Jó, nós encontramos esta afirmação, essa declaração de fé de Jó. Assim também nós sabemos que tudo acontecerá e Deus está sempre no controle. Olhamos para as aflições, para a insegurança, para a insatisfação, olhamos para os problemas políticos, as guerras travadas entre pessoas partidaristas, com xingamentos, com brigas, com mentiras. Isso tudo não foge ao controle de Deus. Por mais rebelde que o homem se levante, se apresente, ele não pode fugir ao controle de Deus. Sendo assim, a sua adversidade também não foge ao controle de Deus. Os problemas enfrentados na sua vida não fogem ao controle de Deus. Sabendo isso,
nós somos tranquilizados, confortados, consolados, para que vivamos vida tranquila aqui na terra. Vamos lembrar mais uma vez do que o apóstolo Paulo disse aos filipenses sobre a ansiedade: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes faça oração contando detalhadamente a sua ansiedade ao Senhor. E aí no final ele vai dizer assim: e a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o teu coração. Olha só, que beleza, que maravilha. Então conheça o Senhor, esse é o segredo. Busque ler a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Leia diariamente e nunca pare de estudá-la, porque é nela que Deus se revela a nós. Em Cristo ele é a plenitude da revelação, e nas Sagradas Escrituras foram registrados os acontecimentos. Quanto mais você ler a palavra de Deus com a finalidade de conhecimento, mais Deus se revelará a você. Quanto mais Deus se revelar a você e mais conhecimento você ter de Deus, você entenderá que há um propósito soberano. Entendendo que há um propósito soberano, você diminuirá os seus medos na travessia, neste meio, antes de chegar ao final do propósito, porque você sabe que Deus está no controle. Faça isso. Conheça o Senhor pelas Sagradas Escrituras, pela oração, pelos cultos prestados a Ele. E quanto mais você conhecer o Senhor, da sua soberania, do seu controle, da sua perfeição, da sua santidade, da sua justiça, da sua bondade, da sua benignidade, longanimidade e quantos outros atributos Deus nos revela pelas Sagradas Escrituras, você experimentará um descanso no Senhor. Faça isso em nome de Jesus e você experimentará o agir de Deus sempre no seu coração. Tenha um bom dia. Obedeça, busque obedecer o Senhor de todo o seu coração. Ame a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua própria vontade. Guarde-se na palavra de Deus e viva sempre para a glória dele. Deus o abençoe, ele deu uma semana maravilhosa, frutífera e de grande comunhão com ele. E querendo o Senhor, amanhã nos encontramos novamente. Um abraço e até lá.